Pastor Marcos. Obrigado, Carlos, pelo carinho, pelo convite. Eu já me sinto em casa. Eu fui recebido por um casal ali que, de forma muito especial, sem perceber, me deixaram à vontade. E essa é a família de Deus, né? E nós fazemos parte dessa família. Ouvindo aqui um pouquinho, o Ronaldo estava falando aqui, é o Ronaldo, né? Ronaldo, é isso mesmo, sabe? Nós precisamos proclamar, em nome de Jesus, que a família é uma instituição criada por Deus e é possível manter a família firme com Jesus nos moldes de Gênesis. O mundo está pregando a descontinuidade da família, depreciando uma instituição riquíssima e muito amada por Deus. E nós devemos erguer essa bandeira em nome de Jesus. É possível o marido ser fiel à sua esposa. É possível a esposa ser fiel ao seu marido. É possível encaminhar os filhos no caminho em direção a Jesus. Nós temos que proclamar isso, porque a dificuldade que o Ronaldo passou não é diferente da sua e muito menos da minha. Todos nós somos afrontados pelo inimigo, e isso tem uma razão. Já que o inimigo não conseguiu atingir o pai, ele procura atingir os filhos. E olha só, hein? Se você ficar sabendo que alguém tratou mal ou desprezou seu filho, qual é a sua reação? Imagine Deus. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. E eu louvo a Deus porque existem igrejas proclamando o Evangelho e fortalecendo a família. Isso é muito importante. A gente vai discutir um pouquinho aqui hoje alguns pontos importantes. Talvez você conheça todos eles, mas é bom para que nós possamos relembrar. Eu tenho uma relação com essa igreja. Quando eu tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu entrei em uma igreja adventista aqui em Santo André. Eu estava recebendo estudos e eu vim com meu primo. E ele me fez um desafio nesse dia. Até me veio à mente agora aqui, Carlos. Ele colocou uma Bíblia na minha mão e, à medida que o pastor ou o pregador fazia a pregação, ele falou assim: agora eu quero que você ache aí o livro. E a gente foi assim a minha primeira relação com a Bíblia. E das igrejas de Santo André, foi a primeira igreja que eu entrei, foi aqui na Jardim de Estágio. Então, é bom estar com vocês. E que Deus toque em nosso coração. E que cada um de nós possamos dar abertura para que o Espírito Santo faça o que tem que ser feito na vida de cada um. Tá bom? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 5. Esse verso, para mim, é um dos versos mais chocantes, mais estremecedores, quando se fala de família. Eu quero que você abra a sua Bíblia, então, em 1 Timóteo 5, no versículo 8. E a gente vai discorrer um pouquinho aqui no tema. Bom, o tema geral, central de hoje é: priorize a sua família. Nós temos uma facilidade muito grande em identificar prioridade. A gente identifica muito bem, mas na hora de colocar em prática, às vezes, até como a lição da Escola Sabatina semana passada colocou, né? Muitos confundem o importante com o urgente, e não é diferente com nenhum de nós. Mas vamos lá então, a 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem o quê? Tem negado a fé e é pior do que quem? Você percebe, a gente consegue perceber por esse verso a importância que Deus dá para a família. É importante proclamar o Evangelho? É importante dar estudo bíblico? É importante as reuniões da igreja?
é importante as visitas missionárias, tudo é importante. Mas nada supera a relevância do cuidado da família. Eu sempre digo que o meu ministério, o meu primeiro ministério é a minha família. E muitos evangelistas, muitos cristãos, até alguns pastores, muitos adventistas, acabam abandonando a família em detrimento da pregação do evangelho. Não é plano de Deus. Não é plano de Deus. Ora, aquele que não cuida dos seus, está negando a fé, segundo Paulo, nessa carta a Timóteo, e é pior do que aquele que não crê. A gente poderia, Carlos, terminar o sermão por aqui com uma oração, com uma reflexão, porque é profundo. E a gente começa a analisarmos, então, as dificuldades que as famílias, talvez que a sua e a minha, têm enfrentado, e o que tem causado essas dificuldades. Mas vamos avançar um pouquinho. Quero fazer uma pergunta para vocês. A quantas andam honrar pai e mãe? Todos somos filhos. E amar a esposa como Cristo amou a igreja. E não irar os seus filhos. E ser submissa ao esposo que te protege como o Senhor. Essa é a realidade. A gente não vai ler esse trecho, mas você conhece muito bem esse trecho. Efésios 5. Ali tem diretrizes para cada membro da sua família, para cada membro da minha família. E que se nós colocarmos em prática, a vida familiar será diferente. A vida familiar será melhor. Eu separei aqui um verso, um trecho, do livro Fundamento do Lar Cristão, que me chocou também. E eu quero compartilhar com você. Olha só o que essa mulher inspirada por Deus, essa escritora americana que você conhece, inspirada por Deus, escreveu. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. Meu irmão, eu fiquei pensando antes de vir para cá e aceitar esse convite. Porque são 54 sábados, pelo menos no ano. 54 quartas-feiras. Mais de 50 domingos. Então, em cultos, sem semana de oração, sem encontros extras, nós temos pelo menos aí uns 160 sermões no ano. Só que o ministério que Deus me deu é que, mais importante do que os sermões que eu prego, é como eu ordeno minha família. E a sua família ordenada é um testemunho muito grande a favor do Evangelho. Porque tem algumas pessoas que observam tua família, observam minha família, mas nunca vão entrar nessa igreja, por algum motivo. Então, a minha e a sua família precisa ser o quê? Precisa ser um sermão onde? Lá fora. Eu fiquei assim, bastante impactado quando eu li esse verso. É importante a pregação aqui, e tem que ser assim, mas a família bem ordenada, ela prega o Evangelho, sem falar, pelo testemunho. Você já imaginou que algumas pessoas estão te observando, como você sai de casa, como é seu vocabulário, como você se comporta no local de trabalho, qual é a tua reação diante de uma adversidade? Através das nossas reações, a atenção se volta para o nosso Deus. Com certeza tem várias pessoas aqui que já, em algum momento, alguém disse assim, você é crente, já passou por isso? Você é crente.
É diferente. Você fala diferente, você se comporta diferente, você dá atenção. Esse é a maior pregação. É o testemunho. E essa forma de testemunho, ela vai abrindo oportunidades para que o Espírito Santo trabalhe em nossa família e na família que estamos, nas pessoas que estão ao nosso redor. Você sabe qual é a família perfeita? Quem me ajuda? Qual é a família perfeita? Tem família perfeita aqui no Jardim Estádio? Levanta a mão aí. Tem ou não tem? Não tem? Eu digo para vocês que tem. A família perfeita é a minha. Vamos falar junto? A família perfeita é a minha. Sabe por quê? É na sua família que existe a perfeita oportunidade do Espírito Santo trabalhar e transformar. Tinha uma época que eu ficava perguntando assim para mim mesmo, né? Por que eu nasci aonde eu nasci? Eu era moleque e eu morava... Tinha um vizinho que era mais abastado do que a gente. Eu vim de uma família humilde, mas de fé, de respeito, uma família que buscava a Deus. Mas eu olhava do lado do muro do meu vizinho, ele tinha triciclo, tinha carrinho elétrico. Naquela época, o Carlão falou que na época dele não tinha foto colorida, certo? Mas eu me lembro de carrinhos de controle remoto já quando eu era moleque. E eu ficava pensando assim, por que eu não nasci do lado de lá? Porque Deus tem propósitos. Por que você nasceu no Brasil? Por que você nasceu na Bahia? Por que você nasceu em Santo André? Por que eu nasci em Mauá? Você percebe? É porque essa é a família perfeita para você. Agora, existe ou não existe família perfeita? Existe. E essa perfeição vai acontecendo gradualmente a cada momento que nós dermos oportunidade para que Jesus habite. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Ore com seus filhos. Me veio um outro detalhe. A gente vai voltar, vou voltar para a Bíblia aqui. Me veio um outro pensamento aqui. Eu sempre vi meu pai beijando minha mãe. Eu sempre vi meu pai abraçando minha mãe. Eu vi minha mãe orando à noite. Meu pai estudando a Bíblia. Sabe o que isso fez comigo? Me motivou. Vou dar um conselhinho para vocês aí, pais. Permitam seus filhos perceberem o carinho entre você, esposo e esposa. Orem com seus filhos, mas permita que seus filhos te peguem estudando a Bíblia, abrindo a lição de escola sabatina, porque ele vai seguir o modelo. E eu me lembro desses detalhes do meu pai, e fizeram a diferença para a minha vida matrimonial. A Baby e eu completamos em janeiro passado 37 anos de casados. Eu comecei a namorar com a Baby com 14 anos. Minha primeira namorada na Central de Mauá. Me batizei, vim aqui em Santo André com 11, comecei a frequentar Mauá com 12 anos, com 13 me batizei, com 14 comecei a namorar a Baby. Namorei 6 anos com a Baby. Então eu me casei em janeiro de 89, e eu faria 21 anos em maio de 89. Meu pai precisou ir no cartório para autorizar o casamento. E nós estamos juntos há 37 anos. As 1000 maravilhas? Tudo certinho, sem problema? Foi como o Ronaldo colocou aqui. Mas quando eu chamo Cristo, as coisas mudam. O problema de muitas famílias é que diante das dificuldades, eles não clamam por Jesus. Eles não convidam Jesus. Eles não se curvam diante de Jesus. Eu sei que isso não acontece com as nossas famílias aqui. Por isso vamos fortalecer
essa relação com Jesus. É lógico que foi um outro contexto, né? Não é bom o jovem namorar muito tempo. Eu namorei 6 anos porque eu não tinha idade. Eu não me arrependo de ter casado, mas eu fui terminar a faculdade um pouco depois. Algumas conquistas vieram depois. E a gente sabe que não é recomendado tanto tempo de namoro, e não é recomendado muito novo também, né? É lógico que cada família vai pensar e vai buscar esse direcionamento. Mas para os nossos filhos, eu tenho um filho de 33 anos, que é o Guilherme, e um de 30, que é o Marlon. O Guilherme trabalha na Novo Tempo, inclusive está aqui em Jacareí, a gente foi levá-lo lá ontem. Ele mora em Valadares, né? Ele é coordenador da Rádio Novo Tempo lá em Valadares. O Marlon trabalhou na ápice até esses dias, cuidando das igrejas. É possível que algum tesoureiro daqui, alguém tenha falado com o Marlon já. E hoje ele é o vice-tesoureiro do Colégio Santo André, ali, né? E a gente percebe como Deus vai lidando, como Deus vai atuando, como Deus vai trabalhando em nossas vidas, né? Tem uma neta de 4 anos também. Então é bom a gente, eu até brinco, né? Minha esposa não gosta que eu falo isso, né? Eu falo assim, eu estou passando pelo psicólogo. Mas por quê? É porque eu sou vô, mas eu sou muito novo, então eu fiquei meio atrapalhado, muito novo para ser vô, né? Mas, gente, é gostoso ser vô. É muito bom. E faz parte do contexto do que Deus espera para a nossa família. Mas agora, eu quero elencar uma história lá no livro de 1 Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. Eu vou ler o versículo 1, de 1 a 4 e o 6, tá bom? Vamos lá? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao 3º dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido, e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Versículo 3, Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Vou dar uma paradinha aqui. Você imagina, homens, o exército de Davi, homens guerreiros. Eu costumo dizer que homem chorando é feio. Eu fico mais feio, gente, chorando. Agora você imagina um exército chorando. Eu fico imaginando os gritos, os urros, eu não sei, era todo o exército. Eles choraram ao ponto de não ter mais força para chorar. O que você acha que passou na cabeça de Davi e desses soldados, desse exército, quando eles chegam na cidade e veem tudo destruído, e suas mulheres e filhos não estavam mais lá? Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Quem convocou o exército para sair da cidade de Ziclague para uma guerra fora? Davi. Continuando no versículo 6. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou em quem? Você percebe que não está tudo perdido? Davi poderia ter sentado, amargurado, e com certeza ele seria apedrejado e morto. O problema seria resolvido? Não.
Então, meu irmão, quando as dificuldades vierem para a nossa família, a gente tem que se animar em quem? No Senhor. Tem chance, tem oportunidade, tem como. Olha só que questão interessante, né? A gente pode analisar esse verso aqui, ó, o versículo 2. Olha só o versículo 2. Vamos criar um contexto aqui para a gente entender melhor. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém. A gente fala assim, nossa, que povo misericordioso, né? Rapaz, esse povo era legal, meu. Porque eles não fizeram mal nenhum. Sabe por que eles não mataram e não feriram ninguém? Não foi por misericórdia, foi por interesse financeiro. Porque mulheres, crianças e meninas virgens tinham um valor muito alto quando eram vendidos por escravo, como escravo. Então não foi misericórdia. Olha só o risco que as famílias correram, porque Davi e os seus soldados e seu exército abandonaram. Eu busquei no comentário bíblico adventista, e olha só o que é colocado ali. Davi não agiu com sabedoria em deixar Ziclag sem proteção. Se você ler o verso 9 e 10, você vai perceber que Davi sai de Ziclag com 600 homens. No meio do caminho, 200 homens ficam cansados e desanimam. 200 homens. Então, Davi deixa esses homens, 200 homens, que não conseguiam mais andar, guardando as bugigangas ali, as coisas que eles estavam caminhando e levando, eles guardaram ali, e ele avança com 400 homens. Aí depois, não faz parte do contexto do sermão, mas aí, olha o que Deus faz, né? Davi se reanima no Senhor, e amém por isso. E aí ele ora a Deus, e ele pede orientação para Deus. Senhor, e agora, posso seguir os amalequitas e persegui-los? E qual é a resposta de Deus? Pode, e você vai ser vitorioso. Mas Davi acabou de cometer um erro, quase foi apedrejado. Eu fiquei imaginando, se ele tivesse deixado 200 homens na cidade, as coisas seriam diferentes, porque ele saiu com todos, e 200 ficaram descansando no meio do caminho, e a cidade ficou à deriva, com as mulheres e com os filhos. Parece um pouquinho com algumas histórias nossas e com o nosso dia a dia, às vezes. Quantas vezes a gente deixa, sem perceber, a nossa família à deriva? Eu cheguei à conclusão que, como não teve morte e não teve ferimento, os amalequitas fizeram um sequestro, não é assim? Sequestraram, foi um sequestro. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. No século 21, aqui no Jardim do Estádio, também tem sequestradores em nossas famílias, e lá em Mauá também. Eu poderia falar de pelo menos 5, mas eu resolvi pensar um sequestrador que tem abalado e destruído famílias. Tempo. É o maior sequestrador de famílias. Tem crianças recém-nascidas sendo sequestradas pelo tempo. Tem crianças sendo sequestradas pelo tempo. Tem adolescentes sendo sequestrados pelo tempo. Tem jovens sendo sequestrados pelo tempo. Tem maridos sendo sequestrados pelo tempo. E tem esposas sendo sequestradas pelo tempo. Sabe onde? Dentro da família. Alguns dizem assim, e se justificam: eu não tenho tempo da família porque eu trabalho.
mas só que eu trabalho em prol da família. O equilíbrio, você já percebeu que a Bíblia e Jesus é o maior exemplo de equilíbrio emocional, físico, espiritual, relacional? Os extremos são perigosos. E Jesus nunca apoiou ou motivou os extremos. É o equilíbrio. Equilíbrio não é meio termo. Equilíbrio não é estar em cima do muro. Equilíbrio é flexibilidade, sensibilidade para agir em cada situação. E quem dá esse poder e essa condição para nós? É o próprio Deus. Eu, analisando essa questão do tempo, que é um sequestrador, eu trouxe 2 colunas aqui, que na minha visão, dentro do contexto desse estudo, especialmente do que aconteceu com Davi e seus soldados, fazem sentido. O amor, para mim, ele é sustentado sobre 2 colunas importantes. A coluna da efetividade e a coluna da afetividade. Vamos lá. Efetividade vem de eficiência, efetivo. Estamos falando de alimento, de roupa, de estudos. Estamos falando de prover o que os filhos precisam. Estamos falando de como alguém pode seguir bem na vida. Toda família tem esse lado de efetividade. Quem não quer dar o melhor estudo para o filho? Quem não quer dar o melhor alimento? Quem não quer dar a melhor condição? Qual pai ou mãe não quer suprir a necessidade do seu filho? Não estou dizendo com roupas importadas, não estou dizendo com grifes, não estou dizendo em colégios particulares, não é só isso. Mas dentro da sua situação, você procura fazer o melhor, não é assim? Você procura fazer o melhor. Praticamente 100% das famílias, ou quase 100% das famílias, cumprem e mantêm essa coluna sustentável de efetividade. Agora, e a coluna da afetividade? Falar de afetividade é falar de tempo, é falar de olho no olho, é falar de toque. Quantas vezes você já perguntou essa semana que passou para o seu filho ou para a sua filha, como é que está o estudo? Que tentações ou provações ela tem passado ou ele tem passado? Que dificuldades eles estão enfrentando? Com quem eles estão andando? Afetividade. E olha só, gente, tem uma questão bem importante, né? Se nós não dermos carinho, tempo para nossos filhos, para nossa família, alguém vai dar em algum momento. Alguém vai dar. Você é meio durão com a sua esposa? Meio brucutu? Fique esperto, porque ele pode encontrar um carinhoso aí, e esse inimigo que você conhece pode devastar. Então nós temos que cuidar. Perfil é uma coisa, agora cuidado é outro. Tem pessoas que amam de forma diferente. Por exemplo, eu gosto mais do toque. Eu abraço minha esposa direto. E todas as vezes que eu estou perto da minha esposa, eu falo que eu a amo. Mas eu não posso esperar o mesmo. Eu sei que ela me ama, mas ela não fala com tanta frequência como eu falo. E ela não me abraça com tanta frequência como eu a abraço. Mas a linguagem do amor da minha esposa, eu conheço. Servir. Você quer ver minha esposa ficar feliz? Deixa que a louça eu lavo. Hoje você não vai lavar o banheiro, deixa comigo. Cada um tem uma linguagem diferente. E essa relação precisa ser desenvolvida para que as coisas fluam melhor. Eu já não ligo para presente, eu já não ligo para esses detalhes.
Se a baby sentar no sofá do meu lado e colocar os pés delas na minha perna, para mim está tudo certo. Eu fico passando a mão na perna dela, conversando, um abraço, e assim, cada um tem uma forma diferente de identificar e de se relacionar. Mas é importante a gente entender essa situação. O fato é que se não tiver atenção em casa, não tiver carinho em casa, não tiver respeito em casa, alguém lá fora vai dar. A gente tem que tomar esse cuidado. Isso aconteceu com Davi e com os próprios soldados. Priorizaram a guerra. Você imagina, Davi venceu um gigante, não conseguiu guardar a família. É uma questão para a gente pensar, para a gente poder analisar juntos essa narrativa, né? Eu trouxe outro trecho aqui, ó, e eu vou pedir para que você que está sentado aí, que você segure nesse banco que você está, senão você vai cair. Estão seguros aí? Está firme aí? Firme o pé no chão. Eu vou ler um negócio aqui, que vocês vão ficar chocados, como eu fiquei. Lar Adventista, página 30. Devem os pais familiarizar-se com seus filhos. Puxa, se é da família, está pedindo para familiarizar. O que é familiarizar? Está junto, é relação, é conversa, é proximidade. Não é, oi, tudo bem, tudo certo, né? Ô irmão, tal. Uma questão, né? A gente fala, ô irmão, ô irmã, sabe por quê? Porque não sabe o nome. Não é verdade? Você esquece. Mauá está com 360 membros lá, né? E que frequenta a igreja tem uns 320 ali. Vão todo sábado. Rotatividade, gente se batizando, é igual aqui. Ô irmão, como... Não pode, às vezes tem isso na família, esse distanciamento, né? Então, dentro desse capítulo 30 do Lar Adventista, tem um conselho para nós pais. Para quem quer ser pai, para quem quer ser mãe. Sabe que eu cheguei? Quem já participou e se envolveu com o ECC aqui? Deixa eu ver a mão. Então você sabe o que eu estou falando, sabe o que eu vou falar. Eu acho que o ECC, na minha visão, tinha que ser o curso de noivos. O ECC tinha que ser o curso de noivos. As pessoas, quem quer casar, passa pelo ECC e depois vai casar. Se desistir, pelo menos não vai ter problema nenhum. Não vai trazer trauma para ninguém. Mas Deus conserta e resolve, né? Olha só. Lar Adventista, página 30. Caso penetrassem os pais mais plenamente no sentimento dos seus filhos e verificassem o que lhes está no coração, isto exerceria sobre eles uma influência benéfica. O pai não sabe nem onde o filho está, o que o filho está fazendo, se o filho tem prova. Isso aqui não acontece aqui. Minha esposa é terapeuta familiar sistêmica. Ela está atendendo alguns casais. Gente, coisas pequenas estão destruindo famílias. E não são recém-casados, não. O índice de divórcio, separação, de infidelidade, estão em casais com 30, 40 anos de casado. Ninguém está livre. Fornicação, adultério, isso é coisa de jovem. Não. Todos nós estamos sujeitos se não estivermos com Jesus na nossa família. Todos nós estamos sujeitos se não estivermos erguendo essa bandeira da fé, de que é possível ser fiel, de que é possível se manter firme. Outro trechinho aqui. Pai e mãe devem trabalhar unidos, em plena simpatia, devem fazer-se companheiros de Cristo, de filhos. Qual a diferença de amigo e companheiro? Quem me ajuda? Aqui está dizendo que os pais devem ser companheiros, andar juntos, meu irmão. Amigo é meio de longe.
Companheiro é o cara que está do seu lado. E andar do lado do filho não é estar 24 horas do lado dele. Você sabe disso. Mas é analisar juntos ali as dificuldades e antecipar situações e conselhos e proximidade. Mas o que me chocou mesmo e que eu quero pedir para você segurar aí, no mesmo capítulo, tem um tema que Ellen White escreveu e o subtítulo é o seguinte: falta tempo. Esse é o subtítulo. Falta tempo, diz o pai. Página 30, capítulo 30 de Lar Adventista. Não tenho tempo de dedicar-me a instruções de meus filhos. Não tenho tempo de dedicar-me a prazeres sociais domésticos. Olha que Ellen White, inspirada, disse: então não devia ter se tomado sobre vós a responsabilidade de uma família, porque você está privando o tempo que lhes pertence por direito, e estáis lhe roubando a educação que vem de vossas mãos. Sabe o que está dizendo assim? Pastor Jorge Mário, vocês conheceram, né? Ele tinha uma frase: montou no burro, aguenta o trote. Era a frase dele. Você casou, não estava preparado? Meu irmão, aguenta o trote. Se liga a Jesus, ele vai consertar. Quem não casou, dá tempo de analisar ainda. Porque se você não tiver disposto a assumir essa responsabilidade, o trecho está dizendo que é melhor que você nem case. Né? Não tem tempo? Por que você casou? Aí, isso é para o pai. Agora, olha, gente, vamos segurar junto no banco aí. Eu estou segurando aqui no púlpito. Eis a afirmação de muitas mães: não tenho tempo de estar com meus filhos. Então, por amor de Cristo, gastai menos tempo com vossa roupa. Ele vai te dizendo: negligenciai vosso adorno pessoal, e o fazer e receber visitas. Negligenciai cozinhar uma variedade interminável de pratos, mas nunca negligencieis vossos filhos. E ela completa: que é a palha comparado com o trigo? Que nada se interponha entre vós e os melhores interesses de vossos filhos. Meu irmão, estremece ou não estremece? Sabe o que está dizendo para mim? Marcos, gasta menos tempo na barbearia, gasta menos tempo na quadra de futebol, para de fazer hora extra, mas não negligencie seus filhos. É forte ou não é forte? Essa é a orientação. E aí, cada um de nós faz a leitura da nossa família. Davi cometeu um erro tremendo, teve todas as famílias, inclusive a dele, sequestrada, tudo queimado, mas ele não baixou a cabeça. Sabe o que isso significa? A tua família e tua vida pode estar um caos. Se reanime no Senhor, e Ele vai dar um novo direcionamento, porque a família perfeita é a sua, porque é nela que Deus tem o propósito, e é nela que você nasceu. E aqui está um recado para todos nós. E aí eu quero fechar esse momento e fazer minhas considerações finais. Eu não sabia que no dia 10 de janeiro seria o último abraço que eu ia dar no meu pai. Meu pai faleceu no dia do meu casamento, no dia do aniversário do meu casamento e da Baby. E aí numa quarta-feira, eu saí do culto da igreja e comecei a conversar na frente da igreja com a minha esposa, um pessoal ali. Quando eu olhei o relógio, pessoal, era 15 para as 10 e eu precisava ir na casa do meu pai. A gente tinha um acerto de dinheiro para ser feito e eu precisava de levar um dinheiro para ele. E eu falei assim: eu vou lá, baby. Ele falou: seu pai está dormindo agora. 10 horas, está dormindo. Vai amanhã. Eu falei: amanhã eu não vou conseguir. Eu vou. E fui. Ela foi comigo. Parei o carro na frente do prédio. A minha esposa falou assim: eu não vou nem descer que teu pai está dormindo. Então você me espera aqui. E eu subi. Meu pai estava acordado. Entreguei o dinheiro que a gente tinha combinado lá, fiz os acertos com ele, dei um beijo no meu pai, e a gente tem esse costume de dizer que ama,
Cada um tem a sua linguagem de amor. Mas, gente, aproveite os momentos que você tem para dizer para quem você ama que você ama. Porque é muito rápido. E aí, o tempo passa. E depois que passou, não tem conversa. Abracei meu pai, e já era tarde, minha esposa estava lá embaixo, e eu falei, não posso demorar muito aqui, pai, um beijo, te amo, abracei ele e saí. O aniversário de casamento era na segunda-feira, dia 15, e aí eu fui com a Baby fazer uma viagem. A gente foi para um chalé em Pedra Branca, depois de Bragança Paulista, um lugarzinho muito gostoso ali. Foi uma tragédia a nossa viagem. Bateram na traseira do carro, na sexta-feira. Era para chegar 3 horas da tarde no chalé, chegamos 11 horas da noite, com uma chuva tremenda. Eu errei o caminho, eu estava certo no caminho para entrar na rua de terra, achei que não era. Dei a volta, caí num abismo. Lama que só, gente. E eu falei, meu pai do céu, minha cabeça, né, minha esposa, a gente foi um dia que teve um dilúvio aqui em São Paulo, no ABC, choveu muito. E eu falei, meu pai do céu, eu não devia ter saído de casa. Mas a gente foi. Aí, irmãos, a hora que eu estava nesse abismo aí, que eu caí, o carro atolou, e um negócio tremendo, eu falei, eu tenho que descer do carro. Aí, aniversário de casamento. Eu comprei uma bermuda mais ajeitada, estava com um tênis novo com detalhe branco, camisinha regata mais ajeitada. Sabe que negócio? É assim, né? Tem que investir, gente, tá aí já, tem que investir, entendeu? E aí, quando eu abro a porta do carro para sair, meu irmão, veio até o tornozelo de lama, porque eu pisei numa poça de lama. E eu olhei no fundo, assim, tinha uma casinha lá, uma casa, eu vi uma luz acesa, falei, cara, não, eu vou gritar aqui. Aí eu vi uma pessoa na janela lá, eu estava num breu tremendo, uma chuva, no meio do mato, só vi uma casinha lá, eu sabia que estava no lugar errado. Aí eu olhei, falei, eu vou gritar daqui. Eu só gritei assim, irmã, ei, eu sou gente boa, eu quero ajuda, porque não tinha sinal de GPS. Eu fui para pegar a internet do camarada lá, né? Só que nessa que eu gritei, vieram 2 cachorros na minha direção. Aí, 37 anos de casado, minha esposa no carro, eu vou sair correndo, gente? Quase que eu estava pronto para correr. Mas aí o homem entendeu lá e assoviou, os cachorros voltaram. Bom, a gente conseguiu acertar a situação. Por que eu estou contando isso? A minha vontade era de desistir. Eu não queria ir porque as coisas não estavam dando certo. Eu não queria ir. Inclusive no carro, nós paramos o carro e disse assim, baby, vamos fazer um combinado aqui? Eu vou fazer uma oração aqui. E depois vou te fazer uma pergunta. O que você responder, nós vamos fazer. Você pode pensar assim, pô, você está jogando a responsabilidade na esposa? Porque por mim eu já queria ir embora. Aí oramos, eu falei, baby, vamos seguir viagem lá para Pedra Branca? Ela falou, Marcos, vamos seguir. Chegamos até aqui e nós vamos. Foram 3 horas, irmão, 3 horas de onde a gente estava, até chegar no local, a gente não se falava. Porque estava tudo estressado. Aí depois o cachorro, a lama, o caminho errado. Teve uma situação lá que a gente quase caiu numa ribanceira. Foi um negócio tremendo ali, sabe? Mas onde eu quero chegar? Quando nós entramos no chalé, paz, só nós 2. Valeu a pena. Foi um final de semana, um dos melhores finais de semana que eu tive com a minha esposa. Só que o que aconteceria na segunda-feira? A morte do meu pai. Meu pai morreu numa academia, 8 horas da manhã, em cima de uma máquina, remando. Quem faz academia sabe, remada lateral lá, uma coisa assim. Meu pai teve um infarto ali. Aí eu fiquei pensando, não tenho tempo. Se eu não tivesse ido na quarta-feira, eu não tinha beijado meu pai. Não tinha falado para ele que eu amava. E eu não estou aqui sentimentalizando, eu estou vivendo uma situação estou falando de uma situação que eu vivi. E a gente não pode dizer que não tem tempo.
Perde tempo quem diz que não tem tempo. Essa é a verdade, perde tempo. A gente tem tempo. Meu pai faleceu e foi sepultado. Familiares e amigos que há 10 anos não tiveram tempo para visitar a minha família em vida, vieram no velório. Isso acontece com você também. Quantas pessoas e amigos que você não visita e não faz uma ligação e não manda um WhatsApp? E você não tem tempo. Mas quando recebe a notícia de um falecimento, você pede para sair do trabalho, né? Consegue um atestado, você vai fazer alguma coisa, você vai lá. Então, nosso problema não é tempo. Nosso problema é prioridade. E é para isso que eu quero chamar a nossa atenção. Porque eu também tenho uma família perfeita igual a sua, que precisa do Espírito Santo, que precisa do poder de Jesus, que precisa de milagres, que às vezes precisa de dinheiro. E Deus prova que não precisa de dinheiro porque Ele supre e o dinheiro não apareceu. Já aconteceu isso com você? Tudo vai se acertando? Esse é o Deus. E se nossas famílias e a nossa família aqui de Jardim de Estário estiver bem ordenada, a gente vai sair ali fora, as pessoas vão pedir oração, vão pedir estudo bíblico. O que acontece? Você está sempre feliz? Você está animado? O que acontece? Aí é fácil falar de Jesus. Aí é fácil testemunhar sobre esse Deus. É esse o objetivo de Deus com a tua família e com a minha família. Tudo que eu falei aqui você já sabia, mas a gente precisa de relembrar, a gente precisa colocar em prática na nossa vida. O meu plano era ir embora, eu fiz aquela oração, mas no meu coração estava assim: baby, fala que vamos voltar, porque minha ideia era voltar no final de semana seguinte, mas no final de semana seguinte eu voltaria? Talvez eu nunca teria vivido o que eu vivi com a minha esposa. Marido, invista tempo com a sua esposa, nem que for para chupar um pirulito na praça, um sorvete no shopping, para dar uma volta na rua, uma caminhada às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, não sei, mas reserva um momento. Sabe uma coisa que eu descobri? Sabe por que as pessoas diante de um velório, de um caixão, como eu vi meu pai, sempre falam coisas boas? Você já viu? Pode ser, todos nós temos defeito, temos ou não temos? Mas diante do caixão ali, o que você ouve? Nossa, que pessoa maravilhosa, nossa, vai fazer falta, nossa, que amigo. Sabe por quê? Naquele momento o que importam são as qualidades, não são os defeitos. Só que a gente fala das qualidades quando está morto e aponta defeito quando está vivo. Vamos inverter essa situação? Comece agora a elogiar seu filho por algo bom que ele fez. Esquece que foi mal na prova, que ele matou a aula, esquece que ele quebrou o braço jogando bola que não era para jogar. O que ele fez de bom? Elogia. Teu marido precisa de elogio, tua esposa precisa de elogio, nós precisamos, a igreja precisa. Meu desejo nessa manhã é que nossas famílias continuem sendo perfeitas em nome de Jesus. Amém. E perfeitas pela presença dele no meio dela. Amém. É isso que a gente precisa. Esqueçamos os defeitos e priorizemos a família. E vocês vão ver, vai fazer fila de pessoas querendo estudar a Bíblia e querendo se batizar, porque nossas famílias vão estar ordenadas. Nosso primeiro ministério, nossa família. Eu não quero ser chamado de incrédulo e de quem negou a fé. Eu vou primeiro cuidar da baby. Eu não vou sair para um estudo bíblico e para um passeio sem saber se a baby está bem e do que ela precisa. Eu não vou sair gastando sem saber se meus filhos estão precisando de alguma ajuda. Você percebe? E Deus vai completando. Que Deus abençoe tua família. Que Deus fortaleça a sua fé. E existe um quesito importante para que isso aconteça. Convide Jesus para fazer parte da tua vida. Toda decisão, todo momento, convide Jesus. Pôr do sol não se faz mais. Está tudo fazendo, não é assim? Eu não sei aqui, mas está meio complicada a situação. Separe um momento ali. Leia uma meditação, um verso bíblico, mas pelo menos não saia de casa antes de orar com a tua família e pedir proteção.
E não vá dormir antes de orar com a tua família e pedir e agradecer a Deus pelo dia que Ele deu. Faça isso. Orem por mim, orem pela Baby, orem pelo Guilherme e a família dele, pelo Marla, a família dele. Eu não sei o nome de vocês, mas agora vocês são minha família. Você já era, eu nem sabia. Agora eu estou sabendo. E a gente vai viver junto, a gente vai avançando juntos. E se alguém quiser falar sobre ECC, nós vamos misturar Jardim de Estádio com Mauá. Entendeu? E vamos levar essa mensagem através desse ministério, que é possível ser fiel. Homem com Deus não trai. Homem com Deus não olha mulheres na rua. Homem com Deus não fica metido em pornografia, seja jovem, adulto ou não, algo que está acabando com a igreja e com as famílias aí fora. Nunca houve um índice tão alto de prejuízo, atenção, proximidade, relacionamento. Deus abençoe vocês. Eu sei que eu passei do horário, vocês não vão me chamar mais, mas eu precisava falar isso para vocês. E eu quero que vocês orem por mim também, porque a minha família é igual a sua. Precisa de Jesus, precisa de perdão e precisa de amor. Transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia.